O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. O jumento, ele volta todo dia no lugar certinho para comer naquele coxo. Mas Israel, diz o Senhor, nada sabe. O meu povo nada compreende. Deus está aqui chamando a atenção, falando com Isaías. Isaías, é como se fosse um desabafo de Deus. Isaías, meu profeta, você veja como são as coisas. O boi reconhece seu dono, o jumento volta todo dia para a mesma manjedoura, ele só come ali na manjedoura do seu proprietário, está comendo comida lá de fora. Mas Israel não sabe nada. O meu povo compreende nada do que eu falo. Deus já tinha usado muitos profetas para falar ao povo, e estava agora usando o profeta Isaías. Isaías, ele está agora exercendo o seu ministério profético, e ele vai exercê-lo durante o reinado de alguns reis em Judá, que era chamada o Reino do Sul. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o reino de Israel, que era assim chamado. Israel eram as 12 tribos, como se fossem 12 estados, mas há uma rebelião por uma imaturidade de Roboão, uma falta de sabedoria. Ele perde 12 tribos, ou 10 tribos, que seria equivalente a 10 estados, e esses 10 estados se tornam a nação do norte, chamado Reino de Israel. E Roboão fica apenas com 2 estados, ou 2 tribos, que passaram a ser a nação do sul, chamada Judá. Isaías está em Judá, mas Deus vai usá-lo para profetizar para todo Israel, para todas as 12 tribos, porque para Deus não houve divisão, jamais. A divisão foi feita entre os homens, ninguém pediu consentimento a Deus para se dividir. Isso dá uma pregação outra em relação a casamento, mas fica para outra hora. Mas já vai pensando aí no que seria. E Deus usou os profetas em todo o tempo, chamando a atenção do povo. Olha, presta atenção, vocês estão fazendo errado. Olha, não façam isso, porque se fizer isso, as consequências serão terríveis, vai acontecer isso, isso, isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus fala que vai acontecer algo e é mal, Deus não está necessariamente dizendo, não tem para onde correr, vai acontecer desgraça, é assim porque eu quero. Porque seria sadismo. E Deus não é sádico. A palavra do Senhor diz assim, o avisado, ele vê o mal e se esconde. O tolo, ele diz, não vai acontecer nada. Eu não acho que é assim. Já ouviu essa expressão? Ou já usou? E a palavra de Deus diz, mas o tolo paga para ver e sofre. Deus usou muitos profetas. E naquele momento, Deus está agora falando com Isaías. Mas o povo não dava ouvidos ao Senhor, e por causa disso, a Assíria já tinha invadido Samaria, destruído. Samaria era a capital de Israel, a nação do norte, que tinha 10 tribos ou 10 estados. Eles foram muito avisados, mas eles não davam ouvidos. E o que Deus queria é que eles abrissem os ouvidos para ouvir e passassem a obedecer, exatamente para que aquilo não acontecesse. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na destruição, muito menos do seu povo. Qual é o pai que quer ver o filho sofrendo, passando momentos difíceis, dificuldade, opressão, tragédia, prejuízo? Não. Então, quando Deus mandou os profetas, era para alertar o povo, exatamente para que aquilo que ele estava prevendo não viesse a acontecer.
Você já reparou que algumas vezes a previsão do tempo não acerta? É por isso que a palavra é previsão. Estou prevendo que vai acontecer. Eu estou pré-vendo. Eu não estou vendo. Eu estou pré-vendo. Não é profecia. Ou é profecia? Você pode considerar como uma profecia. Olha, a profecia a respeito do tempo amanhã é que vai chover. Então, Camila, coloca uma touca na cabeça e sai de guarda-chuva, porque senão vai molhar o cabelo, hein? Toda mulher gosta de cabelo molhado na rua, né? Faz o penteado, sai na rua. Eu nunca imaginei que eu ia ver tanta gente interessada com a previsão do tempo. Será? Mas então, o povo não dava ouvidos. E aí vem a Assíria, invade a capital da nação do norte, Israel, chamada Samaria. E aí Deus começa a chamar, também está chamando a atenção de Judá. E agora Deus vai usar Isaías para chamar a atenção de Judá. Mas sabe o que acontece? Judá também não vai dar ouvido. E é terrível porque eles acabam chegando a ser invadidos por Senaqueribe, que chega até Jerusalém. Ele vai tomando as cidades até chegar aos muros de Jerusalém e provoca ali um cerco que leva muito tempo, isso nos tempos do rei Ezequias. E Jerusalém só é livrado porque naquele tempo o rei que lá estava era temente, obediente a Deus e submisso à autoridade que Deus estabeleceu sobre ele, rei, que era o profeta Isaías. O povo, então, estava sendo avisado, mas ele não estava ouvindo a Deus. Me faz lembrar uma interessante ilustração, já muitas vezes contada, não sei se você já ouviu, de um determinado lugar, que ficava lá embaixo, uma cidadezinha, num vale. E lá em cima, próximo das serras, ficava um grande reservatório de águas. Chovia muito, choveu muito, e chegou um ponto que o responsável pelo reservatório viu que ele teria que abrir as comportas para dar vazão à quantidade de água, que era muita. E aí ele dá aviso aos lugares lá embaixo, as cidadezinhas, a 3, 5, 10, 15, 50 quilômetros de distância. Olha, se preparem, porque as comportas terão que ser abertas. E quando as comportas eram abertas, a água saía com muita pressão. O rio se tornava muito caudaloso. Haveria uma inundação, tomaria os lugares todos, inundaria as casas. Eles tinham que sair fora. Então, em uma cidadezinha lá embaixo no vale, quilômetros e quilômetros de distância, tinha um homem muito crente. Aquele homem vivia falando da fé dele com Deus, que ele era um homem muito fervoroso. E de fato ele era. E aí liga-se o rádio e tem a informação da rádio local dizendo, olha, o superintendente lá do reservatório mandou avisar para que todos evacuem a cidade, saiam das suas casas. O prefeito está dizendo que é para sair, porque haverá uma inundação. Salvem suas vidas. A família daquele homem começou a se organizar. Disse, vamos fazer o quê? Ué, o senhor não ouviu? Vai inundar tudo, vamos embora, vamos sair fora daqui, vamos salvar o que a gente puder, vamos levar o que der aí. Mas isso é que é fé? Que crentes são vocês? Eu não me abalo. Eu sei que o meu Senhor vai me salvar. A família pegou e deu no pé e ele temosamente ficou. As comportas foram abertas. A água começou a chegar. Começou já a chegar numa cidadezinha quilômetros acima. Muita gente já tinha dado no pé. Aquele homem lá, o Senhor vai me salvar. Esse bando de crentes infiéis, sem fé.
Ficaram sabendo que ele permaneceu. Vem a defesa civil com um carro. Olha, nós viemos buscar o senhor, por favor, pegue aí as suas coisas rápido, não tem tempo não. Bora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sou um homem de fé. O meu Senhor vai me guardar e me proteger em tudo aquilo que é meu. Não tendo outro jeito, a defesa civil, até para salvaguardar a sua própria vida, foi embora. A água chegou àquela cidade, começou a subir o leito do rio, extravasou, tomou as ruas e está chegando na porta daquele homem. Chega na porta, começa a subir, a água já está na altura do sofá. Vem um barco da defesa civil. Alô, seu fulano, nós viemos resgatar o senhor. Saia, por favor, nós viemos resgatá-lo. Ele grita lá de dentro: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu sou um homem de fé, o meu Deus vai me salvar. Não tendo outro jeito, a defesa civil foi embora. A água subiu, o homem foi subindo nas coisas, até que por fim, o que restou para ele foi o telhado. Ele ficou em cima do telhado. Quando ele estava em cima do telhado, ele olhava para baixo, a água chegava já beirando o telhado. Chega um helicóptero do corpo de bombeiro, e de lá de cima, o auxiliar do comandante pega o megafone: ó senhor, pega a escada aí, nós estamos aqui para resgatar o senhor, nós viemos te salvar. Ele grita: não, eu sou um homem de fé, meu Deus vai me salvar. O helicóptero não teve jeito, foi embora. A água subiu, arrastou aquele homem, ele morreu. Quando ele chega no céu, sem entender nada, incomodado com a situação, ele vê Jesus, e aí ele reclama: Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Fala, meu filho. Senhor, eu não entendi nada. A tua palavra diz lá: o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, eu tive fé até o último momento e o Senhor deixou eu morrer, o Senhor não honrou minha fé. Ele virou para aquele homem, Jesus virou para aquele homem e disse assim: meu filho, eu te mandei o sistema de rádio para te avisar que ia ter inundação. Eu te mandei a defesa civil pela primeira vez num carro. Eu te mandei a defesa civil pela segunda vez num bote. Eu mandei para você, né? Porque ele não mandou, Jesus não mandou aquele parado. Eu mandei para você um helicóptero. Você não quis. Tem muita gente que não está entendendo Deus. Tem muita gente clamando, rogando, falando com Deus, pedindo a Deus, e não está entendendo Deus, não está ouvindo Deus. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Faz lembrar uma outra ilustração de uma mulher que foi ao médico, e quando ela termina a consulta dela, ela começa a reclamar do marido. Ah, doutor, meu marido nunca me ouve. Meu marido fica fazendo de conta que ele não está ouvindo, ou então ele está com um problema, eu acho que ele está ficando surdo. Aí o médico vira para ela: mas por que você acha que ele está ficando surdo? Porque eu falo, ele não responde. Posso trazer ele aqui? Aí o médico vira para ela: não, só faz o seguinte, antes da senhora trazer ele aqui, faça uma experiência, faz um teste, que é para facilitar o meu diagnóstico. Sem a senhora olhar para ele, quando a senhora chegar em casa, só toma assim uma distância grande, e aí a senhora fala alguma coisa com ele, e vai se aproximando dele, até ele ouvir e falar com a senhora, e a senhora vai marcando. Quando chegar no lugar onde ele ouvir a senhora e falar, responder, aí a senhora marca a distância, e a senhora traz
para mim antes da senhora trazer o seu marido, tá bom? Então tá bom. Eu vou fazer isso então. Quando chegou de noite, o marido chega do trabalho, ela pensou, agora é a hora. Ela ficou assim a uns 10 metros de distância dele. E aí falou para ele lá, amor, onde é que está a escada? Não respondeu. Ela se aproximou, chegou mais perto, uns 7 metros. Amor, onde você colocou a escada? Nada. Ela se aproximou mais, a uns 3 metros. Amor, onde é que está a escada? Você colocou a escada onde? Ele não respondeu. Aí ela chegou e ficou nas costas dele, de costas para ele não sentir o hálito dela. Ela virou para ele e disse, amor, onde é que você colocou a escada, amor? Ele disse, no porão, meu bem. É a 4ª vez que eu te respondo. Sabe, irmãos queridos e amados, muitas vezes achamos que o problema está no outro, quando na realidade é nosso, só nosso. Eu não sei quanto a você, mas várias vezes no passado, quando eu não conhecia Deus, muitas vezes eu orei falando, Senhor, onde está o Senhor que o Senhor não está me ouvindo? Onde está o Senhor que o Senhor não está ouvindo o meu clamor? Será que o Senhor não está vendo e nem ouvindo o que eu estou falando com o Senhor? O quanto eu sofro? O Senhor não está ouvindo meu choro, meu lamento, minha tristeza? Quantas pessoas saíram da igreja, abandonaram a fé, decepcionados, enquanto outros estão frustrados, achando que Deus não ouve as suas orações. Mas quando nos aproximamos de Deus, percebemos que o erro sempre esteve em nós, por não ouvirmos o que Ele diz. Deus fala o tempo todo conosco, mas nós nos distraímos com muita coisa e acabamos não dando atenção a Ele que deveríamos, e por isso não ouvimos direito o que Ele está falando. Às vezes até ouvimos, mas não ouvimos direito. Vamos à igreja, no culto, participamos do culto, ouvimos a pregação, a gente ouviu, mas não entendeu, porque não ouviu o quanto deveria, com a atenção devida. Deus fala o tempo todo, mas nós nos distraímos com muita coisa. Agora mesmo nós estamos num culto transmitido online. Quantos estão nas suas casas e em vez de ter parado tudo para cultuar a Deus, porque estão nas suas casas, o celular, o smartphone, o computador, seja qual for o equipamento, está ligado, a televisão na sala, enquanto talvez você esteja na cozinha agora, preparando algo para comer, ou fazendo alguma outra coisa, dividindo a tua atenção, que deveria estar sendo exclusiva para Deus, para dar a Deus tua celebração, para dar a Deus teu louvor, para dar a Deus teu culto, para receber a palavra de Deus, está dividindo a atenção, e Deus não aceita isso, e isso não será bom para você, porque não dará atenção e saberá e entenderá o que Deus está dizendo. Num culto, Deus fala através dos cânticos, mas se a tua atenção está na criancinha que está na frente, quando você vai no templo, e a criancinha que está no colo de alguém à frente, e você acha lindinho, você fica... Você não está recebendo a palavra de Deus. Deus não estará falando com você, embora Ele esteja falando, usando aquela música. Você vai para o culto e Deus está usando uma peça de teatro, uma dramaturgia está sendo realizada lá no altar. Aí você está pensando naquela menina e está focado nela lá, ou no garotão, e está lá
ou com o celular, com o smartphone, conectado nas mídias sociais dentro do culto, ou agora aí na tua casa, onde quer que você esteja, fazendo outras coisas, e Deus falou com você, através das músicas, através de Camila Silva, mas você não ouviu ou não entendeu, porque tua atenção não estava nele. Deus fala o tempo todo. Deus fala através da leitura da sua palavra. Deus fala através de uma peça teatral. Deus fala através de uma música sendo tocada ao fundo, enquanto consagramos os dízimos e as ofertas. Um solo, o coral que vai cantar durante a pregação. Deus está falando. Deus fala conosco através da leitura da Bíblia Sagrada. E tem muita gente hoje que está, em vez de lendo, ouvindo, e não tem nada errado de você ouvir a palavra de Deus. Você está no carro dirigindo, eu costumo fazer isso. Eu coloco no Bluetooth e vou ouvindo a palavra de Deus. Mas porque está ouvindo, muitas vezes a atenção fica em outras coisas. Eu coloco a palavra de Deus ali, que vai estar lendo a Bíblia para mim em áudio, enquanto eu estou fazendo almoço, enquanto eu estou resolvendo alguma coisa. A minha atenção não está focada em quem está falando comigo, que é Deus. Então, se não for para ouvir Deus com atenção, melhor é que você desligue. Porque a menos que o que você queira é bater o teu recorde e ler a Bíblia toda em um ano, ouvindo 3 capítulos por dia e 5 no domingo, para chegar no final do ano e dizer, eu ouvi a Bíblia toda, ou eu li a Bíblia toda, mas não depreendeu, não aprendeu, porque não prestou atenção. Não faça isso, será um ato de vaidade. Deus quer falar e ser ouvido. E se você não dá atenção, como você o ouvirá? E muitas vezes, quando nós não estamos dando atenção, aí sim Deus se cala. Deus fala usando a natureza que Ele criou. Se você entrar no meu canal do YouTube, vá lá, faça um favor a você. Você não vai fazer favor nenhum a mim, pode procurar lá. Nenhuma dos vídeos no meu canal é monetizado, nenhum deles, e não será. Eu não vou ganhar dinheiro por pregar a palavra de Deus. Mas entra lá no meu canal. Se você julgar que é Deus que fala pela minha boca ali, em algum momento, assine. Clica lá em inscrever-se. Clica também no sininho para você receber notificação toda vez que o Ministério de Comunicação colocar um novo vídeo lá de mensagem. E lá tem uma playlist, e uma das playlists está com o seguinte título: Deus fala através da natureza. Vá assistir as mensagens que Deus deu a mim, falando comigo, para a minha vida, e que eu compartilhei com todos que querem ser abençoados, como eu fui, enquanto eu estava lá na natureza. Deus fala usando uma criança. Amados, o pecado é o cerume que nos impede de ouvir Deus e de ouvi-lo com clareza. Mas se nos afastarmos de Deus, chegará o momento em que nós não mais o ouviremos. Não o ouviremos mais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 30, diz que não discernir o sacrifício de Cristo faz com que nos tornemos insensíveis à voz do Espírito Santo. E o mal passa a dominar sobre a nossa visão, sobre a nossa audição, de modo que vamos nos afastando de Deus, até não mais ouvirmos a sua voz. Eu quero perguntar, a que distância você está de Deus? Será que você já não ouve mais? Será que nem todas as vezes que Ele está falando você consegue ouvi-lo? Então volte para Ele hoje. Coloca hoje a tua vida aos pés do Senhor.
Chama ele para conversar contigo. Diga para ele: Senhor, eu agora quero parar tudo. Eu estou ouvindo o Senhor. Talvez alguém agora, pela primeira vez em muito tempo, finalmente, está conseguindo ouvir a voz de Deus, que está usando essa mensagem para falar contigo. Ei, faz quanto tempo que você não ouve Deus falar contigo? Tem gente que saiu da igreja, tem gente que abandonou a igreja, tem gente que abandonou Jesus, por acreditar que o que estava ouvindo não era Deus falando com ele, ou por já não mais ouvir Deus falar. De repente o culto vai ficando frio, de repente o louvor já não é mais, já começa a ser aquele louvor assim, sabe? De repente é um louvor que não faz diferença. Sabe aquele louvor que, o culto hoje foi tão frio, tão esquisito. Eu já vivi isso. Mas e agora? Se Deus está falando contigo, sabe o que Ele espera que você faça? Que você dê ouvidos, que você atenda, que você se volte para Ele.